Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal Observabilidade na Prática. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que já há algum tempo eu venho tocando, né, falando aí nas redes sociais, que é sobre o uso do Machine Learning, né, no Elasticsearch para detectar anomalias de forma automática. Bem interessante o assunto, né? Antes da gente começar aqui, pessoal, vou falar para vocês, eu queria pedir para vocês, aí no slide aí tá minhas redes sociais, né? Tem o canal do YouTube, tem o LinkedIn, é, tem o Medium, né? A gente está com o Instagram agora também, @observabilidade na prática, não está aqui ainda, eu preciso atualizar, mas segue lá, tá bom? Dá um like no vídeo, compartilha se você achar que faz sentido, comenta, passa pro amigo que você acha que precisa, beleza? Fortalece a gente segue aqui, hein? Firme e forte fazendo os vídeos para a gente poder falar sobre os assuntos que a gente é, acha interessante trazer para a comunidade, combinado? Então, voltando ao assunto de hoje, né? A gente vai falar sobre Machine Learning no Elasticsearch detectando anomalias de forma automática, certo? Ideia muito simples. Deixar o Elasticsearch, né, aprender de forma automática o que é normal e ter, né, mais atenção para algo que foge do padrão, certo? Esse é o contexto do nosso vídeo de hoje, beleza? Então, qual é o desafio, né? Quando a gente fala em observabilidade? Imagina se a gente tem logs e métricas tradicionais que já são ótimos, certo? A gente não tem que discordar disso, são ótimos logs e métricas, né, padrões, tradicionais. Mas imagina que o seu sistema começou a gerar milhões de eventos por dia, né? Você saiu daquele pouquinho que você começou e começou a gerar milhões de eventos por dia. Como que você vai fazer para enxergar isso? Lembra a analogia que eu vivo fazendo? Dirigir à noite sem farol? É exatamente a mesma analogia, né? Milhares de logs é a mesma coisa de que você ter milhões de eventos e não conseguir olhar para eles, certo? Então, o Machine Learning hoje, nesse vídeo de hoje, é o nosso farol. É aquilo que vai te dar visibilidade, iluminar aquilo que importa para você, certo? Dois exemplos muito práticos, né? Exemplos de mercado. Então, imagina que você tem um e-commerce, né? E o seu checkout roda normalmente todos os dias a 200 milissegundos, né? De tempo de resposta. E do nada, num dia da Black Friday, num dia de um evento importante de sua promoção, isso sobe para 2.000 milissegundos. Como você vai fazer para tratar isso? Como você vai fazer para descobrir isso? Já pensou? Outro exemplo muito básico, né, muito prático de mercado. Um banco digital, por exemplo, né, que tem lá sua taxa de erro, né, na faixa de 2%, 1%, 2%, e lida normal, operação roda normal, né? Imagina-se também no momento lá de alto pico de transação, quinto dia de pagamento, em alguns minutos isso passa de 2%, a taxa de erro vai para 20%. Olha o tamanho do problema, certo? Então, milhões de eventos por dia, difícil de analisar manualmente, né? Precisamos de inteligência, certo? Esse é o conceito. Inteligência é o que a gente precisa nesse momento, certo? Então, o Machine Learning vai ajudar a gente hoje né, a clarear essas ideias, certo? Vamos dizer assim. Então, beleza. Partindo para o Machine Learning, né? Alguns conceitos que a gente precisa ter em mente, certo? Opa, estou passando aqui a aula para frente aqui sem necessidade. Aqui. Então, alguns conceitos que a gente precisa ter no Machine Learning, certo? Jobs. O que são os jobs, né? Imagina que eles são exatamente, como que eu vou falar, a definição do que vai ser analisado, certo? Então, jobs é a definição daquilo que você vai analisar, beleza? Os buckets, né? Pensa que o bucket é a janela de tempo, que aí você define, onde a série de coisas que você está analisando vai ser agregada, certo? Então, bucket de 1 minuto, sua série vai fazer, pegar aqueles dados e agrupar, agregar em 1 minuto. Bucket de 15 minutos, mesma ideia, né? Detectors. Então, o detectors é a função que você aplica. Então,
Se você quer fazer um max, se você quer fazer um count, se você quer ter um min, né, uma média, o que você quer ter, né? Então é o campo detectors que traz isso. E os influencers, né? Os influencers, eles são os campos que ajudam a explicar a sua a anomalia. Então, por exemplo, eu tenho lá um checkout que subiu de 200 milissegundos para 2000. Que campo da minha métrica, do meu log, me ajuda a trazer entendimento? Ah, eu tenho o campo service que pode indicar o serviço que está dando problema. Ah, no erro do banco, eu tenho lá o campo status code que pode me ajudar a identificar o problema, sacou? Então, o influenciador é o que vai te trazer para o jogo, né? Que vai te fazer chegar mais rápido no resultado final, certo? Maravilha? Então, vamos lá. Para isso, né? Eu criei aqui um lab simples, a gente vai subir e vai analisar, certo? O lab lá composto pelo Docker Compose, então a gente vai subir um Elasticsearch, vai subir um Kibana, aí tem um seederzinho em Python ali para fazer a ingestão de 100 mil documentos, certo? Simulados aí em setembro de 2025. Em algum desses momentos vai existir esse pico, né, que eu estou falando com vocês, certo? É isso, né? É isso que a gente vai abordar no nosso lab, beleza? Vamos para a prática aqui, vamos subir o nosso lab? Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos clonar o nosso repositório. Olha lá. Então, ó, esse repositório tá liberado. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, né? Aquela que eu sempre faço mostrar para vocês. Aqui é a cara dele na internet, tá bom? Aqui tem o passo a passo de como rodar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o que está publicado no laboratório, tá bom? Então, vocês podem seguir aí, beleza? Vamos seguir aqui no passo a passo. Então, o primeiro passo é clonar o repositório, certo? Então, vamos lá, repositório clonado. A gente vai subir as instâncias, certo? Kibana e Elasticsearch. O primeiro, dessa vez, eu fiz um Elasticsearch com usuário e senha, então eu vou ter que subir um serviço de cada vez para eu conseguir gerar a senha de conexão do Kibana. Então vou subir primeiro o Elasticsearch, ok? Vamos aguardar subir e vamos aguardar ele ficar de pé, tá bom? Enquanto ele sobe, vamos dar uma relaxada aí ao som aí. Olha lá, voltando aqui, me parece que o container já está no ar. Então aqui no guia lá no Redmi, né, tem um comando para a gente pegar exatamente a senha do usuário do Kibana, tá bom? Então aqui esse é o comando, o docker exec, né, passando o comando para dentro para dentro do container. No container está utilizando o reset password do usuário Kibana System, certo? Esse comando é que vai dizer que já está de pé, tá bom? Vamos ver aqui. Olha lá, está de pé. Então vamos pegar a senha aqui. Olha lá, maravilha. Me deu uma senha aqui, ó. Aí para subir o Kibana, a gente vem e edita o Docker Compose. Eu deixei aqui bem destacado, aqui, ó, bem destacado aqui onde você vai colocar a senha. Tá vendo? Do Kibana. Certo? Olha lá. Eu não sei se pelo igual isso aqui vai precisar estar de outra forma, hein? Bom, vamos tentar assim, vamos ver o que ele vai falar. Então agora a gente sobe o Kibana, certo? Mesmo comando, olha lá, Kibana. Vamos subir, vamos ver se vai funcionar.
Vamos aguardar aqui o Kibana ficar de pé. Mais um sonzinho para dar uma relaxada aí. Maravilha, legal. Vamos ver se o Kibana subiu, certo? Vou trazer para cá o meu browser. Olha lá, maravilha. Opa, vamos. Aquela senha marota, não usem em produção, hein, pessoal? Maravilha, ó, Kibaninha no ar, certo? Então, seguindo aqui as instruções do laboratório. Eu tenho um outro comandinho aqui para rodar, que é o Docker Compose. Vamos lá aqui, ó. Docker Compose. Esse comando ele vai subir o Cedar lá para fazer o envio, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Olha lá. Criando, fazendo ingestão. Maravilha. Terminou aqui, vamos ver se subiu lá. Então, a primeira coisa que a gente vai é ver se o índice está criado. Lá, maravilha, 100.000 docs. Vamos criar aqui um data view. Epilogs, timestamp, salva. Maravilha, vamos ver se está funcionando aqui. É setembro, né? Hoje a gente já passou, então vamos voltar aqui, ó, vamos dar 30 dias. Lá, coisa linda. Vamos dar até um pouquinho mais aqui, ó. 40 dias, para a gente pegar todo o parque de ingestão. Olha lá, maravilha. Certo? Então, 100.000 documentos, certo? Coisa linda, hein? Agora, vamos começar aqui na brincadeira do nosso Machine Learning, beleza? Então, Machine Learning. Olha lá. Opa, calma aí. Desculpa. Se eu não startar o trial, Machine Learning não vai funcionar. Já ia esquecendo disso, olha lá. Então você tem essa também, tá? Então, maravilha. Aí vamos ver aqui, ó. Você vai ver que mudou completamente aqui a questão do Machine Learning, ó. Certo? Então a gente vai aqui nos jobs, ó. Vamos criar um primeiro job. Certo? Aqui, maravilha. Use full data lá. Preencheu bonitão. Vamos em next aqui. ADD métrica, né? Qual é a métrica que a gente vai usar, certo? Então vamos criar uma métrica em cima de... Deixa eu pegar o campo aqui que a gente configurou. Response time. Response time.
Vamos aqui, ó lá, maravilha. É, aqui vamos ficar só com esse cara. Bucket de 1 minuto, certo? Eu vou splitar aqui com o serviço e vou colocar o outro influencer aqui, que eu coloco de influencer status code. Status code. Fechou? Eu não vou nem usar o split não, vou usar só como influencer lá. Certo? Next, vou chamar de ml anomaly. Vou chamar só de ml. Esse aqui, ml. Tem uma regrinha de só letra minúscula pro nome do job e tal. Beleza? Então vamos aqui. Next. Startar imediatamente. Olha lá. Maravilha, tá? Já está trazendo para a gente, explicando para a gente alguns resultados na tela. Certo? Olha lá. Tá vendo que ele está trazendo algumas coisas com cores diferentes, né? É isso que a gente espera. Então vamos clicar aqui para ver os resultados. Olha lá. Então, esse é o resultado, tá vendo? Tudo que ele considera. O que a gente tem aqui na tela, né? O que eu vejo, o que a gente pode diagnosticar aqui na tela. Então, veja que o Machine Learning, lendo só aquele primeiro dado, ele já trouxe para a gente algumas coisas aqui. Então, a gente pode ver na tela aqui, ó, Top Influencers, olha lá, coisa bonita. API Gateway, olha lá, nos serviços, né, aquilo que eu falei para vocês, ó, e olha o Status Code lá também. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, as cores, certo? Então, não, vamos além. Vamos começar por outro princípio. O que a gente precisa entender antes de qualquer coisa, né? O que é uma anomalia, certo? Então, vamos do básico, né? Quando a gente fala em anomalia, imagina um ponto, né? Num bucket de tempo. Então, sei lá, nos últimos 15 minutos você nota um ponto, né? Onde a probabilidade, né, dele ter saído fora do contexto daquela curva, né, daquele gráfico, do padrão que o seu modelo aprendeu, certo? Então, isso é a detecção da anomalia. Então, a anomalia é qualquer coisa que saia do seu padrão, beleza? Como que é, né, esse aprendizado do modelo, né? Então, você tem um modelo. Então, o que ele faz, né? Ele estima a distribuição do seu dado pelo bucket que você criou, né, pelo bucket temporal que você criou. Aí ele leva em conta, né, uma tendência e uma sazonalidade, certo? Por exemplo, horário de pico durante o dia versus a madrugada, né? Horários diferentes, distintos de comportamento, e traça uma faixa, né, de normalidade. Então, né, ele vai trazer aquela faixa de forma dinâmica, o que é o normal, certo? Tudo que está fora daquilo que ele considera normal, o que ele aprendeu, é uma anomalia. Então, é, score da anomalia, né? Vocês estão vendo aqui na minha tela que ele tem uns scores, né? Umas cores diferentes, né? Então, como que é o score, né? Ele se mede por quão improvável é aquele evento. Né? Então, de 0 a 25 0 a 25. Então ele é baixo, né? Geralmente é um ruído, não costuma ser um problema, certo? De 25 a 50 costuma ser um aviso. Algo está fora do comum, observa, certo?
50 a 75, a gente fala requer atenção. E aí você precisa mesmo investigar, certo? E de 75 a 100 é o crítico, né, provável incidente, você precisa analisar, né? Eles são representados aqui por cor, né? Então, o azulzinho ali, né? Ele é o normal, certo? O amarelo é o baixo, o laranja é o médio, né? E o vermelho é o problema, né? O vermelho, ele sempre quase, né, te indica uma ação. Eu diria quase, né? Quase sempre indica uma ação, mas na maioria das vezes indica uma ação, certo? Então, nesse caso aqui, né, a gente trouxe um mean response time porque a média, né, ela costuma suavizar, né, os pontos isolados e também releva mudanças estruturais, né? Por exemplo, se a média subir de 180 milissegundos para 1200 milissegundos é um sinal claro, né? Então, é, se você não quer uma média, se você não quer analisar, se você quer um high ou um low, né? Aí você teria que já usar outro tipo de métrica, né? Então, é, se você quer um pico só acima, né? Você usa a função height. Se você quer uma anomalia de queda, né? Se o tráfego sumiu, por exemplo, aí você usa a função low, certo? Que indica alto, baixo, né? E aí você adapta com aquilo que você necessita mostrar, certo? Então, é, os influencers, né, na prática, como a gente falou, é, quando uma anomalia acontece, então imagina acontecendo uma anomalia como as que estão ali, e você vê o top, os influencers ali do lado, é, isso te ajuda, né, a trazer mais clareza, né, para a sua investigação. Então ele encurta o seu tempo de investigação, certo? É, isso vai te ajudar e vai te economizar tempo na investigação. Então você vai ter um resultado muito mais rápido, né? Então, é, esse é o conceito, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa tela agora para a gente entender um pouquinho no visual, certo? No visual. Vamos abordar aqui o ponto vermelho, beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Que dia que eu vou pegar aqui? Deixa eu pegar um legal aqui. Vou pegar esse cara aqui. Olha lá. Então, é, o que que a gente pode, ó, se eu vier aqui, você vai ver o score. Olha lá o score que eu falei para vocês, né? Então, veja, esse cara tá com score de 90, então ele tá com score alto, né? Olha quanto que é, né, o típico dele e quanto que tá o atual. Olha a diferença disso, né? Então, isso aqui é classificado como um alerta atípico, né? Então, a diferença é muito grande. Então, o score dele é muito alto. Olha o restante aqui, ó. Lá o que eu falei, né? Ó, abaixo. Olha o score dele lá. Tá vendo? Abaixo, ó, olha lá. Tá vendo? O score lá, o que eu tô falando pra vocês, ó. Ó. Então, você entende o quão rápido isso aqui me trouxe o resultado? Olha lá. Certo? Então, tão simples quanto você consegue ter essa ideia, né, de identificação mais rápida possível. Assim é, se você clicar também no amarelo, ó. Olha lá, olha lá, tá vendo? Então todos te trazem, olha lá, é um pico, mas é um pico, né, olha lá. Então laranja, ó, que a gente falou que a severidade é mais ou menos alta, certo? Olha lá, olha o valor, né, e olha aqui, né, o típico, né, o que está na média, ó, isso aqui é uma média, né, então a média ali 171, o valor 681, né? Olha lá. Mais um exemplo aqui, olha lá. Vocês entendem? Tá ficando claro isso aqui em termos de conceito, né? Então, é, se a gente quiser, né, de certa forma, é,
análises mais rápidas, o Machine Learning é uma ferramenta excelente para isso, certo? Então, o que a gente tem que ficar atento? Aos falsos positivos. Né? Então, por exemplo, se você conhece tão bem a sua aplicação, que você sabe que de madrugada ela não tem pico, né? De madrugada não é normal é, ter os picos e tal, sair tanto da curva, e você percebe que de madrugada começou a gerar, você vai falar, pô, de madrugada não deveria gerar, certo? Então, algumas coisas você pode ensinar ao seu machine learning, treinar ele melhor. Por exemplo, avalia se o bucket, né, maior ou se treinar por mais tempo vai trazer para o seu machine learning um resultado de entendimento melhor sobre esses horários, né? Então, imagina também que você pode separar, né, que talvez te ajude a ter os splits ali em diferentes cenários. Você pode separar, por exemplo, dar um split by service, né? Que aí você vai ter dois parâmetros para você validar essas informações, né? Um outro tipo de falso positivo importante. Ah, eu tive um acidente real, mas que não aparece. Então, o que eu posso fazer para revisar, né? A função detector lá está ok, né? Usar máximo ao invés de média. Então, seu pico curto te importa, né? Dá uma olhada na amostragem, na cardinalidade, né, do dado. Tudo isso, né, são posturas, né, que nós podemos ter enquanto o machine learning está sendo treinado, certo? Então, olhando esse cenário, né, aqui em que a gente vê serviço acima, serviço abaixo, qual é o próximo passo que eu faria? Né? Então, beleza, a gente já viu que a gente tem alguns pontos aqui importantes, algumas coisas 80%, 90%. Então, eu já, né, eu viria para cá, pensa o seguinte comigo. Olha lá. O que eu faria? Olha lá. Regra de detecção, certo? Se eu tenho as coisas funcionando, olha lá. Seleciono o meu job, certo? Vou dar um nome aqui, ó. ML regra, só para a gente ter. Aí seleciono o bucket, né? E digo qual é a severidade que eu quero trabalhar, certo? Então, evitar a poluição, né? O 75 ali pode dar uma falha. Tá, então eu vou subir um pouquinho isso aqui. Então eu vou considerar que 85% é o meu crítico, certo? Maravilha. Você quer incluir os resultados internos e tal. Checa a cada 1 minuto, certo? E toma a ação que você quiser. Seja criar um índice lá, pode ser criar um índice lá, né? Ou pode ser uma, cadê? Deixa eu voltar aqui nas opções. Ou pode ser só simplesmente é, ficar na minha tela, beleza? Aí eu não preciso selecionar, eu dou um save rule, ok? Tô com a minha regra criada, tô com o meu machine learning afinado, né? Qual é a probabilidade que você vai ter de ter um problema dentro disso e não ser notificado? Cara, veja o quanto isso diminui, né, a probabilidade de você levar horas e horas tentando identificar nos logs tradicionais, naqueles milhares de logs, né, o seu problema. Então, olha só que coisa a gente já criou aqui. Um machine learning que identificou uma tendência para tempo alto, para erro, e criamos uma regra baseada no job, dizendo que, cara, se algo acontecer acima de 85%, eu quero ser avisado. Você entende o nível que nós demos aqui de salto, da onde a gente começou para onde a gente está agora? Vocês sacaram a importância disso no seu dia a dia, o quanto isso vai te salvar no dia a dia, né? Trazer para sua empresa uma resposta muito mais rápida, né, do que está acontecendo no seu ambiente. Deu para
para pegar isso assim? Eu espero que sim, né? Deu, baixa o repositório, testa, brinca, leva para o seu ambiente, cria uma conta na Elastic lá, na Elastic Cloud, 15 dias free, testa, faz sua ingestão, brinca com o seu machine learning, ativa aqui, você viu que eu tinha uma trial, não tava, o machine learning não estava funcionando, fui lá, ativei a licença trial, né? Eu tinha uma free, na verdade, ativei a licença trial, então eu tenho 15 dias aqui também no meu ambiente de POC, né? Então, consigo usar toda e qualquer ferramenta como se estivesse com a licença paga. Então, veja que as possibilidades, nós temos muitas possibilidades, certo? Muitas possibilidades. Então, eu queria muito que você entendesse, né, sobre isso, né, que a gente pudesse deixar isso claro no dia a dia, certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui eu estou falando um pouquinho daquilo que a gente já falou ali, né, na tela, no ao vivo aqui, né, que estava mostrando a mão na massa, certo? Deixa eu ver se não tem nada que eu precise passar mais para vocês, ó. Afinando os jobs, tal, do machine learning que a gente também falou, certo? Deixa eu acho que é isso aqui. Essa parte de troubleshoot ela é importante, né? Então, se você sabe que você tem algum tipo de anomalia ou se você desconfia, né, e você não encontra anomalia, cara, revisa os dados, revisa a função, revisa o detector, revisa o bucket, certo? Então, excesso de alertas também pode ocorrer. Lembra que eu falei? O que é importante realmente? Então, se 75% eu ainda acho que pode me gerar um falso positivo, cara, sobe a barra, só me alerta quando chegar a 85%, certo? Buraco nos dados também pode acontecer, né? Então, preencha, né? Ou filtre, ou faça filtro por períodos, né? Para você não ter, para o seu job não ter dificuldade, né? Não se perder nesses buracos, tá bom? E a alta cardinalidade, acho que isso eu comentei, né? Limitar os influencers úteis ali, certo? Essas são as extensões ali, né? A gente criou um job, mas você pode criar um multimetric job, pode. Vocês viram até que eu ia colocar ali, mas aí para não deixar muita informação, eu preferi seguir por um só, mas você pode criar outros, né? Ali, trazer outras métricas juntos, separar por serviço para ter um split, para você conseguir analisar melhor e ver, né, se tem relação, se não tem, né? É, você pode fazer um population job, né, que nem daí detecta quem do grupo destoa, né, no sentido métrica, no sentido e um advanced job que aí meus amigos que gostam meus cientistas de dados adoram mexer, né, que aí exige um conhecimento maior, né, de manipulação e de configuração. Você pode trazer um, um job treinado, você pode criar um do zero. Você pode fazer, né, o que você entender que você pode fazer, certo? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Hoje, aqui a gente aprendeu, né, como interpretar de maneira profunda as anomalias, score, cores, influencers, certo? Ajuste de bugs, ajuste de bucket, limiares, certo? Então, qual que é a minha recomendação aqui? Crie ambiente de teste, aplique, valide, teste seu alerta, né? Crie ali os diversos tipos de envio, veja o que melhor se adequa a você, certo? E aí, quando estiver estável, estabilizou esse single metric, cara, amplia, vai para multimetric, vai para um job de população, certo? Então, te dei aqui os insights, várias oportunidades de você crescer, várias oportunidades de você trazer resultado para o seu negócio de forma muito rápida, com sacadas super importantes, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês, a gente vai encerrando aqui. Se o conteúdo te ajudou, deixa um like no canal, compartilha. Isso é o que motiva a gente estar todo dia aqui tentando trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, obrigado por acompanhar até o final, pessoal, e até a próxima. Grande abraço a todos.